Nasci em Casa Branca, para ser mais preciso, na rua Lúcio Leonel, tá? E na parte de baixo, um quarteirão acima do tiro de guerra. Foi ali em 1956, no dia 16 de janeiro. Meu pai era o Adolfo Legnaro, evidentemente, né? Ele era uma pessoa assim, não tinha uma profissão definida, mas ele tinha várias, né? Mas ele veio para Casa Branca como pintor, contratado pelo Estado para restaurar a pintura da Escola Normal, em 1949. Tá? E em 1950, quando foi fundada a escola, o Francisco Nogueira de Lima, que é a escola industrial, a ETEC hoje, né? A minha mãe veio como professora. Ela tinha feito concurso, escolheu a cadeira aqui da industrial como professora de desenho técnico. Tá, então ela veio para Casa Branca nessa ocasião. Ela era de São Paulo, meu pai de Ribeirão Preto. Quer dizer, os dois, cada um de um lado, eles não se conheciam. Eles foram se conhecer aqui em Casa Branca, né? E ela veio, ficou na casa de uma família aqui em Casa Branca, a família Basile. E nessa época a dona Ivonita namorava um rapaz que era capitão da Polícia Militar, e minha mãe fazia às vezes de dama de honra, de companhia, para eles não namorarem sozinhos. E foi aí que minha mãe conheceu meu pai, que era amigo do Ademar, do namorado da Ivonita. Então aí eles se conheceram, né, acabaram se casando, como o Ademar se casou com a Ivonita também. Eles eram amigos de infância e, por sinal, eles se tornaram meus padrinhos de batismo, né? Então essa é mais ou menos assim um resuminho da vinda da família para cá, né? Bom, os 6 primeiros anos foram aqui em Casa Branca mesmo, né? Foram vividos aqui na infância. Eu estudei o prézinho aqui no Eugênio de Lima, né? Mas eu fiz, eu acho que 6 meses aí. Aí eu fui para um colégio interno. Tá? Com 7 anos eu fui para um colégio interno. Aí eu só retornava a Casa Branca nas férias. Aí eu vinha férias de janeiro, as férias da metade de novembro, né? Dezembro, janeiro e fevereiro, e de julho, né? Que era férias, né? Escolares. Então nesses períodos é que eu vivia em Casa Branca. O resto era tudo em colégio que eu ficava. Fiz até os 17 anos, 16 para 17 anos dessa vida. Essa questão de historiador, assim, né, é uma coisa muito, entre parênteses, vamos dizer assim, foi nascendo, tá? A coisa foi crescendo, eu sempre fui envolvido com algumas pessoas ligadas na história aqui de Casa Branca, né? Com a dona Enedina, ela foi uma das diretoras do museu daqui de Casa Branca. Foi o primeiro contato assim que eu tive com coisas de Casa Branca, tá? Depois eu tive um certo contato com a Luizinha Lauretti também, que a Luizinha Lauretti, apesar que ela não fala muito, mas ela, quando você deixa para ela soltar, assim, ela te conta as histórias, tal, tudo. Era professora de história, né? E ela também contava muita coisa. A Luizinha, eu conheço ela, quer dizer, ela me conhece desde quando eu nasci. Porque nós éramos vizinhos. Então a Luizinha foi uma pessoa assim que sempre contou muita coisa da cidade para mim também. E aí eu fui pegando amizade com outras pessoas, engajando com outras pessoas, né, daqui da cidade, que assim são a dona Maria Helena Horta, que foi uma pessoa que também contou muita coisa, tinha muita coisa para contar, né? E o seu Moisés, o Moisés Vilela também, que falava muito sobre a Revolução de 32, o senhor Arnaud Sintra. Então eu comecei a gostar dessas coisas com essas pessoas, cada um dentro do teu mundo. Tá? Cada pessoa dentro do seu mundo, diferentemente daquilo de uma pessoa que tem uma visão global de tudo. Não, cada um tinha uma visão sobre si.
tá? Então eu ia catando as ideias de cada um. Depois eu fui fazer turismo aqui em Casa Branca, na FACAB, quando abriu, né? E aí me despertou a área, logicamente, me despertou a área de patrimônio histórico, né? De arquitetura. Foi uma coisa que me chamou muito a atenção, como turismo, né? Na forma de turismo. Que esse patrimônio histórico de uma localidade é de suma importância para o turismo, né? Então eu fui vagando nessa área, né? Então, inclusive, minha tese de graduação era sobre o patrimônio histórico de Casa Branca, né? E eu trabalhei muito com isso. Depois eu comecei, teve a Fundação Casa Conde do Pinhal em São Carlos. Eu fui para lá, acabei sendo um dos membros fundadores da fundação. Participei muito de lá e trouxe muita coisa do que eu aprendi com o pessoal lá da fundação, de pró-memória da Casa do Conde do Pinhal. Isso já nos anos 2005, 2008, né? Acho que até um pouquinho antes disso. Mas a fundação me trouxe um olhar melhor para essa parte histórica e também do patrimônio do município, que não é só arquitetura. Você não tem um patrimônio de município somente na história, tá? Você fala assim, você fala sobre a história de Casa Branca, eu vou te contar um mundo de coisa, tá? Sobre a história de Casa Branca, mas não é só isso. A história, se você não se conta só pelo aquilo que você tem escrito e comprovado por outros escritores e outras coisas. Você tem a história memorial das pessoas. Tá? Aquilo que as pessoas podem passar para você do que elas realmente viveram. É impressionante porque eu gosto muito daqui. Eu falo que quando você odeia uma coisa é porque você ama. Então, meu amor por Casa Branca é amor e ódio ao mesmo tempo. Por amar demais, eu acabo odiando, né? Mas assim, eu não sei explicar a minha relação. Casa Branca é minha raiz, é meu lugar, é meu canto. Tá? Uma coisa que eu lutei muito para ficar aqui, fiz muito para ficar em Casa Branca. Fiz de tudo, paguei um preço alto por isso. Mas eu fiquei para paguei para ver e para ficar. Nunca quis sair daqui, não. Olha, meu sonho de ser realizado ainda, eu ainda penso que duas coisas que deveriam de ter em Casa Branca, principalmente para Casa Branca. Eu acho que a parte do museu e do arquivo documental histórico deveria ser muito mais bem apreciada. Sabe, o museu, o arquivo documental histórico e a biblioteca também, um terceiro item aí. Hoje, porque a maioria das pessoas fala, você vai no Google que você pega tudo. Tá, o que está na biblioteca talvez, mas nem tudo. Tem coisa ainda lá que você não pega no Google. O arquivo documental, você não cata uma coisa no Google. Não tem absolutamente nada. São tudo documentos históricos desde o século XIX, de meados do século XIX até o século XX. Tem coisas ali infinitas. É uma verdadeira riqueza tudo aquilo ali. Eu acho que é uma coisa que falta de realização, assim, do meu olhar dentro do meu trabalho, tá? Não é um sonho impossível. Seria impossível eu fazer, que eu não queria conseguir. Tá? Mas, com o grupo, com a sociedade, com os políticos que tem na cidade, é possível. Não é impossível.